Isso é um vídeo diferente que a gente tá tentando fazer, porque a gente jogou, a gente jogou um jogo de Dreamcore. Então esse é uma alerta Dreamcore pra pessoas que não gostam muito desses conteúdos. Mas a gente gravou um vídeo e eu quis gravar um vídeo estilo tipo gameplay de fundo, meio Golart, meio Digo, meio Utopia, meio Tropia, meio youtuber de... como é o nome? De comunicação, de opinião. E a gente queria dar uma vibe mais assim. E não, isso não é uma cópia, é uma inspiração, porque é um assunto totalmente diferente do que eles geralmente fazem. Então, é assim, eu vou mostrar uma gameplay que eu gravei de fundo. E Maria Clara não participou de novo, mas ela jogou comigo, a gente fez, cada um tem sua teoria. O jogo começa meio que assim, com onde estou, eu não me lembro de nada. E o seu personagem aparece aqui. Eu já fui seguir. Esse é do futuro, eu esqueci de botar essa parte. Nessa parte eu falo com uma funcionária do local e depois de papo vai, papo vem, ela meio que vira nossa amiga. Mas tem uma pergunta específica que me chamou muita atenção. Você pergunta pra ela o que é todo esse lugar e ela fala: eu não sei, eu acho que isso é um lugar mau. Esse é um lugar mau pra minha vida. Eu só acordei aqui. Ou à direita. Saindo da direita não tinha nada impressionante. A gente entrou nesse quarto que tinha várias bandeiras e o nome do quarto era como é o nome? Esqueci o nome. O nome do quarto era Hatsune. Aí a gente perguntava: isso é Hatsune? A gente pode escapar do hospital? E ela dizia que não. Nessa aula eu juro que eu me desesperei, comecei a gritar com Maria Clara, porque era secreto, era a primeira vez que eu tava testando isso. A gente encontra um cara que ele dizia sobre as câmeras que estavam quebradas e era super grosso, dizia que eu tava ocupado porque não tava sabendo sobre as câmeras. E se você não percebeu, ele tem câmeras de vários lugares. A gente encontra esse cômodo verde. Aquela sala ali é de criadores, então não precisa ficar curiosos. Entrando, nós encontramos 3 caveiras. E 3 caveiras nessa sala. É uma sala bem estranha que... é estranha, ela não é usada pra nada, ela é estranha. Essa cozinha com a porta... a porta tava trancada. E essa porta, eu já tô dizendo que não dá em lugar nenhum. Ela dá naquele outro lugar, aquela cafeteria. Lá no começo. Cafeteria lá no começo. Porta, a gente encontra o mundo feliz, o mundo de palhaços, que leva à sala principal, a história da teoria. Mas a gente não vai nela agora, só diz pra eu deixar silenciosos. Que sim. Eu fui no portal que fica atrás da palhaça, que eu falo depois. Entrando nesse portal, a gente encontra essa menina e a gente pergunta pra ela quando o trem chegará. Ela diz que em algum momento o trem chegará. A gente pergunta que horas são, ela diz que não há horas. Ela pergunta: eu tenho certeza que o trem está chegando? Ela fala: o trem está vindo. Você pergunta quem ela é e ela responde: eu não tenho certeza. Aí você pergunta como deve se referir e ela disse: o olho me chama por Hannah. Saindo dessa sala, nós entramos no mundo palhaço. No mundo palhaço, a gente vai pra essa sala meio esquisita, que quando nós saímos nessa sala mais esquisita ainda. Entrando na porta ao lado, nós encontramos uma maca com um coração. Do lado dessa coração tem chaves. Eu pego chave, não é tanto se tem chave, são uma só, mas eu quis pegar 3 pra você. Essa chave abre a porta do lado, que estava trancada anteriormente.
Quando a gente entra nessa porta, a gente encontra um lixeiro, e nesse lixeiro é esse papel de uma menina escrito você não precisa saber disso, você não precisa saber do que está aqui. Mais ou menos isso. Eu quis dar uma pausa, o vídeo não acaba por aqui, mas eu quis dar uma pausa pra avisar que nada disso, o jogo é muito complexo, são muitas informações e isso é tudo uma teoria. A gente não sabe se o criador fez isso só pra dar medo, se tem um final real, se a gente acertou, se não. É tudo muito vago. Então eu quis dizer, quero pedir perdão pra se for alguma coisa. E eu vou dar um grande pulo de história agora, porque nessa cena acontece meio que uma referência a outra que você já devia ter seguido, que eu não segui. Eu decidi partir pra outra parte, então um pequeno pulo. Voltando ao mundo da palhaça, a gente fala com ela e pergunta qual o trabalho dela. Ela responde que ela olha a criança, que ela cuida da criança. Entrando dentro do brinquedão, a gente encontra esse portal que nos leva meio que esse coração de olhos esquisito, que eu confesso que fiquei meio desconfortável com ele. E o coração é como se fosse o coração da clínica, como o próprio jogo diz. Subindo mais um pouco, a gente encontra esse Keep Out Here. A gente desce e cai nesse lugar meio esquisito, onde o próprio lugar já viu. Leia o aviso pra caso alguma coisa, tá? Ok. Mais um pouco, nós entramos na casa. Entramos nessa casa, é o novo server, mas continuamos com o mesmo jogo. Nós vamos parar nessa casa com esse recado na parede. O recado diz: a tradução é: você fez isso. Por quê? Como você pôde? Você fez isso. A culpa é sua. Quando você vira, encontramos um homem grande, um homem alto, né? Com a cara toda riscada. Quando você fala com ele, ele responde... Ele responde: You make us so much. Você fez isso muito. Você trabalhou muito criança, uma coisa assim. Arremetendo que esse é seu pai. Sentando na mesa, você encontra um telefone com uns remédios embaixo da cadeira. Saindo da sala, nós voltamos ao começo. No começo do jogo, voltamos todo ao começo. Então, voltamos onde estou, não me lembro de nada. A gente meio que encontra uma médica, que a gente não tinha reparado nela antes. Falando com ela, ela fala... Ah, bom, você acordou. Você pergunta onde estou. Ela fala que você está no lugar dos sonhos. Você pergunta quem ela é. Ela diz que ela é Newly, a assistente médica. Você pergunta como você chegou aqui. E ela responde: Go off, find your room. Ela disse que vá atrás do seu quarto. Ele está à sua direita. Depois que eu consegui traduzir, eu falei com Clara e eu comecei a virar à direita. Eu olhei à direita, mas não tinha nada, então eu fui pra esquerda. Porque eu acho que eu tava vendo errado, mas realmente não tem nada, nem à direita nem à esquerda. Voltando a essa casa rosa, a gente vira e vai pros fundos dela, com um portão enorme. Esse balanço não tem nada, só que sentar, mas um portão grande, meio esquisito. A gente entra e encontra essa moça. Falando com ela, ela fala: Olá, player. Você pergunta: o que é este lugar? Ela fala: é a memória de seus amigos. Nós pegamos as memórias ruins, as memórias indesejadas, não sei explicar, as memórias ruins, e temos que tirar ela. Você pergunta: o que é este lugar? Ela fala: a sua missão está além do seu entendimento. Só há uma porta liberada, e quando você entra nela, você vai falar: a Bunny is love. A Bunny é o amor. Você encontra um bolo no mundo todo rosa, com uma escada no canto. Subindo essa escada, você encontra a Jenny, eu acho que é esse o nome dela. Aí ela fala: Hello, Lupe. Onde seu nome é Lupe. Ela fala que
A gente pergunta obrigado pelo seu melhor amigo. Ela fala que a gente é o melhor amigo dela, que espera que a gente possa se falar de novo. Você fala que ela pergunta se ela tem que sair. Ela fala que não há cura, que eu tenho que ficar aqui também porque não há cura ainda. Depois de dialogar com ela, nada acontece, você só fica lá e tem que sair do jogo pra voltar de novo, fechar o jogo. Bom, essa é a minha parte favorita das teorias. Eu sempre assisto, quando eu vejo opinião, eu sempre assisto essa parte 20 vezes. Eu sempre quis fazer também, então eu vou estar bem animado. A minha teoria sobre esse jogo é que aquele homem de cara arriscada é seu pai. E ele tá muito bravo com você e começa a lhe xingar, dizer que a culpa é sua. Começa a ser um pai horrível, um pai péssimo, que faz tudo de mal. E a única solução que você encontra pra isso são drogas. Você começa a usar droga, beber, e você acaba tendo uma overdose e morrendo. E quando você morre, você vai parar naquele lugar, que é como se fosse um purgatório. E por você ter usado essas drogas, essas bebidas, você tem que ficar lá até fazer sua missão, que é a lenda que você entenderia, que é pagar e apagar os pecados, as memórias ruins dos seus amigos e das pessoas que lhe ajudaram nisso. E no caso é Jane, aquela menina lá do começo, que lhe deu dicas e que virou sua amiga no final. E você tem que limpar a memória dela, mas você não consegue. Então você pergunta pra todo mundo sempre como é que sai dali. Todo mundo fala, não tem como você sair dali, não tem como você sair dali. Porque todas aquelas pessoas estão nesse purgatório há anos, tentando, como é o nome? Tentando tirar as memórias ruins dos seus amigos que meio que estão lá. Eu acho essa é minha teoria, mas a teoria de Maria Clara, ela vai me explicar direito. E eu posto uma parte 2 com a teoria dela. Maria Clara gravou a sua teoria e me mandou, eba! Eu vou ter a voz dela falando aqui, ó. Primeira vez, vocês vão escutar? Mentira, não, segunda. A minha teoria é assim. Basicamente, nós tínhamos um pai alcoólatra. E ele usava drogas e bebia muito. E aí, basicamente é isso. E aí, quando você cresceu, você, pelos seus traumas de infância que ele te batia, etc., jogava a culpa tudo em você, você simplesmente começou a pensar que você também era assim, e aí você foi encaminhado para um hospital psiquiátrico, acho que é assim que fala, e simplesmente ficou lá. E agora é a parte que eu tô falando de verdade, que isso era só a história. E aí a parte de verdade da central da história é assim. Você conseguiu escapar do seu quarto. Agora você saiu do seu quarto e tá procurando o que fazer. Quer dizer, tá procurando como sair de lá. E aí por isso que você vê esses olhos, essas coisas assim, tudo Dreamcore. E no final é por isso mesmo, sabe? Porque aí, as pessoas que você fala são enfermeiros que estão procurando, pessoas para te ajudar. Porque, era como se fosse um experimento de lá, sabe? Não sei explicar direito, mas... E aí, as pessoas que dizem que, sua amiga, essas coisas assim... Eu acho que também são crianças que fugiram crianças, pessoas, tanto faz, que fugiram desse hospital. E, enfim, essa é a minha teoria, só isso, basicamente.